Bom, pessoal, eu vou tentar explicar agora para vocês um pouco da dinâmica de spin, tá? Para isso, a gente precisa entender um pouco o modelo análogo, né? Porque a gente não tem como... Se vocês se lembrarem como a gente definiu o spin, foi uma coisa meio que quase tentativa, né? A gente queria supor que a função de onda podia ter novos graus de liberdade, a gente atribuiu esses graus de liberdade e viu como é que eles poderiam se comportar, né? Porque eles estavam associados ao grupo de rotação e assim por diante. O ponto é, agora para a gente falar de dinâmica, a gente precisa fazer com que esses graus de liberdade apareçam numa hamiltoniana, que tem alguma energia potencial associada e coisas do tipo, né? Então, para a gente poder entender isso, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um modelo análogo, onde quem vai entrar na dinâmica é o momento angular mesmo, né? E a gente vai supor que aquilo que funciona para o momento angular também vai funcionar para o spin, né? Já que o spin, de certa forma, tem uma natureza próxima ao do momento angular. Tá? Para vocês poderem deduzir isso de forma mais precisa, vocês precisariam ir para a equação de Dirac, né? Onde essa associação de dinâmica e de spin, né? E a energia aparece de uma forma mais natural. Bom, então, vamos lá. Dinâmica de spin. Então a gente começa chamando-se de dinâmica de spin, por mais que agora a gente vai ver um modelo análogo, que é um modelo em que você bota uma espira num campo magnético constante e vê como é que a espira se comporta, né? Então a gente vai precisar calcular o torque. Então você tem aqui o torque, que vai ser dado pelo momento magnético da espira, produto vetorial campo magnético, certo? Aqui é tudo muito simples, a gente está fazendo uma espirinha, né? Bem simples, ela é pequena, eu tenho corrente aqui, estacionária, tá certo? Uma certa área A e ela está girando aqui anti-horário, certo? Né? Nesse caso aqui, usando a regra da mão direita, anti-horário, ela sai do quadro na direção E1, tá certo? Bom, nesse caso, o nosso momento magnético, vocês devem ter visto isso lá em elétron, tá? É essa corrente vezes a área da espira dividido pela velocidade da luz, certo? Bom, o problema é que na mecânica quântica a força não é geralmente alguma coisa muito útil, né? A gente prefere trabalhar com a energia potencial, que é assim que a gente constrói a hamiltoniana e é assim que a gente dá dinâmica, né? A dinâmica na mecânica quântica vem da energia, né? Através da equação de Schrödinger. Bom, portanto, a nossa hamiltoniana de interação aqui vai ser dada por uma integral do torque. Aqui, se você quiser ser bem preciso, torque escalar um certo dθ aqui, tá certo? Aqui eu estou pegando esse movimento sempre dado no mesmo plano, tá? Então eu vou falar que o torque aqui, ele só depende do ângulo θ aqui, né? Dessa forma, certo? Bom, quando eu faço isso, eu substituo aqui a nossa expressão para o torque e a gente vai obter integral do módulo do momento magnético, do módulo do campo magnético, tá certo? E o seno do ângulo entre esses dois, tá certo? Ou seja, eu estou supondo que o trabalho vai ser feito no momento em que eu forçar o momento magnético na direção, não é trabalho, né? Mas essa energia de interação está associada quando eu forço o meu ângulo na direção de alinhar ou desalinhar o momento magnético do campo magnético, tá certo? dθ. Bom, isso aqui é fácil, né? A primitiva de seno é menos cosseno, então isso aqui vai dar pra gente menos cosseno de θ, módulo de μ, módulo de b, tá certo? Só que módulo, cosseno é o produto interno, né? Então isso aqui é menos μ escalar b, tá certo? Então, na nossa interação, na nossa hamiltoniana agora, a gente pode colocar esse termo aqui justamente para representar esse tipo de interação em que você tem uma espira com campo magnético, tá certo? É claro que isso aqui vale enquanto a espira for infinitesimal, então se isso aqui for tipo uma densidade de momento magnético, você teria que integrar isso aqui no espaço para ter uma interação de um objeto extenso mais complicado, né? Mas para o nosso propósito isso aqui não é importante, tá? Porque o nosso propósito é justamente pensar num elétron, né?
não um elétron girando em torno de alguma coisa, mas o elétron em si como se ele fosse uma distribuição de carga girando. É aquilo que tudo que a gente discutiu que ele não é, a gente vai usar como um modelo só para entender como seria a nossa interação, certo? Bom, nossa espira agora aqui, a gente pode pensar agora como se fosse esse fluxo de carga, tá certo? É um fluxo de carga que gira aqui anti-horário. A carga total que está aqui, a gente vai botar aqui como se fosse a carga do elétron girando, tá certo? Isso dá pra gente o quê? Uma corrente que vai ser carga, velocidade que esse elétron está girando, né, que essa carga dentro do elétron está girando, dividido por 2πr, tá certo? Essa aqui vai ser a corrente aqui para representar esse análogo ao spin, tá certo? Bom, o que acontece agora é que a gente pode escrever o nosso momento magnético como sendo, né, a nossa corrente, que V sobre 2πr vezes πr ao quadrado sobre c, tá certo? Então esse aqui vai ser a área dessa coisa, a velocidade da luz, esse aqui é a nossa corrente, tá certo? Só que a gente pode rearranjar esses termos da seguinte forma. A gente vai botar aqui Q dividido por 2mc, e aqui a gente vai separar assim, massa, velocidade e raio, né? E por que a gente está fazendo isso? Porque isso aqui a gente consegue identificar como sendo justamente o momento angular dessa coisa que está girando aqui, né? Então isso aqui eu vou chamar de L, que é o momento angular, e esse cara aqui eu vou dar um nome especial, eu vou chamar isso aqui de gama, tá certo? De forma que no fim eu tenho gama vezes L, tá certo? E esse cara aqui eu vou chamar de razão giro magnética. Tá certo? Vocês já vão entender por quê. Nesse contexto eu deduzo quem é gama, tá certo? É fácil ver. Eu pego a definição de momento magnético, eu pego a corrente do meu objeto aqui no caso, separo aquilo que é momento angular e o resto eu chamo de razão giromagnética. Mas o que vai acontecer na prática é que para o spin a gente não tem, pelo menos no modelo clássico, no modelo não relativístico, a gente não tem como deduzir essa interação de primeiros princípios. Então o que a gente faz é supor que existe uma interação, né, e deixar esse parâmetro em aberto, e depois você pode medir no laboratório e encontrar quem é gama experimentalmente, né? Ou você pode ir para a equação de Dirac e deduzir do ponto de vista da teoria também, certo? Bom. Então o que mais a gente pode ver disso aqui? Bom, qual é o efeito dessa interação aqui nesse nosso sistema, né? Então o que a gente tem? A gente tem aqui que o nosso torque, no caso, pode ser pensado como dL, ou seja, a variação do nosso momento angular no tempo, né? Isso aqui a gente acabou de ver que é μ vetor B, só que por sua vez, o nosso μ, ó, a gente fatorou ele um pedaço, que é o fator giromagnético, e um pedaço que é o momento angular. Então isso aqui vai ficar gama L vetor B. Tá vendo? Dessa forma a gente já tem meio que um protótipo aqui de como construir interação, né? Basta a gente substituir o que é momento angular orbital, eventualmente, por um momento angular de spin, tá certo? Bom, então, se eu faço uma pequena variação no tempo, então o meu ΔL que eu vou ganhar vai ser igual a gama L vetor B, tá certo? ΔT. Então vamos desenhar o que está acontecendo aqui para a gente entender. Pensa, a gente tem um campo magnético aqui apontando para cima, tá? Aqui a gente tem o eixo Y e aqui a gente tem o eixo X. Tá certo? Vou botar aqui, como vocês devem estar acostumados, tá? Pensa que meu campo magnético está apontando aqui para cima, tá certo? E agora o que está acontecendo é o seguinte, a minha espira ela está deitada aqui, ó. E ela está apontando aqui, ela está dentro, ela está deitada aqui, e o vetor ortogonal ao plano que ela forma está apontando aqui na direção
misturada Z e Y, tá certo? E tem um certo ângulo θ, que é o ângulo que L, né, que é esse vetor momento angular que é ortogonal ao plano aqui, é um ângulo que ele faz com B quando a gente construiu esse produto vetorial lá atrás. Tá certo? E veja, a gente está fazendo de forma que esse ângulo θ já coincide com o ângulo θ do sistema de coordenadas esférico. Tá certo? Beleza. Então, você vê que a variação, o nosso ΔL, é em qual direção? Né? É L vetor B, então ele está saindo do quadro. Então, o nosso ΔL, ele está vindo para essa direção aqui, está indo para a direção X. Tá certo? Significa que o meu L, ele estava espelhado, ele estava aqui projetado no Y, né? Agora ele vai estar, depois que eu girar um pouco, ele vai estar projetado aqui, ó. Ele vai vir para cá. Tá certo? Quando esse ΔL for adicionado ao meu L, ou seja, o meu L vai em L mais ΔL, tá certo? Bom, então basta a gente ver o que aconteceu aqui com esse cara. Bom, eu tenho um novo ângulo aqui, tá? Que é uma variação no ângulo, tá certo? Essa variação é ΔΦ, porque o φ é o nosso ângulo aqui no plano XY, no sistema de coordenadas esférico, que também vai coincidir, né, com o sistema de coordenadas né, que a gente fez de forma conveniente. E veja, o que está acontecendo aqui? Eu tenho que o meu ΔL já está dado aqui. Eu posso tirar o módulo dele, tá? Então, ΔL vai ser igual a gama LB seno θ, tá certo? Esse é o meu ΔL, ΔT, tá certo? Então, esse cara aqui é simplesmente um módulo desse cara aqui, tá certo? Ok. Então eu sei que esse aqui é o meu L, e se eu quiser projetar aqui embaixo para eu fechar esse triângulo, porque eu quero saber justamente para onde foi essa projeção no plano XY quando eu mover ela até aqui, tá certo? Porque ela vai ser esse comprimento aqui, né? Então eu calculo esse cara aqui, vai ser justamente a projeção desse cara aqui com seno de θ, vai ser essa projeção aqui, que é igual a essa projeção de baixo, tá certo? Então, o que eu faço aqui? Eu vou pegar esse cara, né? Seno desse ângulo aqui é igual ao quê? É o oposto, né, sobre a hipotenusa. O oposto é o meu ΔL. Né? Eu vou botar um menos aqui e já vou explicar por quê. ΔL sobre a minha hipotenusa. E como eu falei, hipotenusa é o meu módulo do L vezes o seno de θ. Que é essa projeção aqui, que é a mesma de baixo. Tá certo? Por que eu botei esse menos aqui? Porque essa variação no ângulo está sendo nessa direção. Só que essa direção é o ângulo φ andando na direção do y para o x. Mas se vocês se lembrarem do sistema de coordenadas esférico, o ângulo φ ele anda do x para o y. Ou seja, quando o φ aumenta, você sai da direção x e vai na direção y. Como a gente está andando ao contrário, a gente precisa botar esse sinal de menos aqui para calcular a nossa variação do φ. Tá certo? Bom, esse negócio aqui vai ser justamente, eu vou substituir, né, o meu ΔΦ aqui, fica gama LB seno θ ΔT, tá certo? E aqui embaixo L seno θ. Claro, o seno θ vai embora aqui, o L vai embora, tem um menos, e isso aqui vai ficar menos gama B, né, ΔT, tá certo? Então, pessoal, é isso que está acontecendo. Eu tenho aqui esse meu sistema, eu tenho o campo magnético apontando para cima, eu tenho o meu momento angular apontando aqui em volta desse campo magnético, e ele vai ficar girando em torno do campo magnético, tá certo? Sem mudar esse módulo, né? O momento angular fica igual, tá certo? E isso aqui é o sistema análogo, tá certo? Isso fecha o sistema análogo, aí eu vou gravar num próximo vídeo como que você calcula isso dentro de uma Hamiltoniana, e depois eu fecho com colocando o spin no lugar.